Bem, boa tarde a todos. Nós tivemos aqui um pequeno problema técnico em relação à questão do vídeo. Nem todos estão a conseguir ligar as câmaras para termos vídeo. Pronto, e para também não alargarmos muito mais o início do webinar, iremos começar e tentaremos resolver isto durante o webinar para que todos nos possam ver. É uma questão mais de interatividade. Mas pronto, desde já agradecer a todos pela presença e comecei eu, não era para começar eu, mas comecei eu porque sou eu que estou com o vídeo. Vou passar aqui a palavra ao Bruno, ao Bruno Azevedo do Hard Rock Café. Bruno, segue aí com os preparativos então. Obrigado. João, estás-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Ok, pronto. Boa tarde a todos, meu nome é Bruno Azevedo, sou o diretor-geral do Hard Rock Café e hoje iria servir de moderador aqui desta conversa entre os nossos participantes, cujo objetivo é falarmos sobre ferramentas, estratégias e posicionamento com base no Revenue Management e na Business Intelligence, para tentarmos em conjunto entender um pouco de que forma é que o sistema hoteleiro, de que forma é que vamos ser desafiados nos próximos tempos. Gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje, que vão ser as pessoas que vão estar aqui a falar. Nós temos como convidado Rudy Azevedo, que é CEO e fundador da RM Academy, uma empresa que presta serviço na área do Revenue Management. Temos o João Gameiro, que agora é a pessoa que aparece na imagem e que é o host desta conversa, que é Sales Manager na Climber, que é um RMS bastante popular. E temos também, diretamente do Brasil, o Bernardo Chabert, que é responsável comercial e de relacionamento da TOTVS Hospitalidade. E, portanto, mais uma vez quero agradecer a todos por estarem aqui e pedir desculpa também da minha parte devido a esta circunstância em relação ao vídeo. E gostaria de pensar um pouco, efetivamente, de que forma é que o sistema turístico foi desafiado, de que forma que esta paragem forçada à qual fomos obrigados e que tipo de estratégias nós poderíamos enfrentar para o futuro. No entanto, gostava que cada um se apresentasse e que nos pudesse dar alguma informação sobre a sua empresa, aquilo que faz, antes de começarmos efetivamente com todas essas questões. Gostaria de apresentar o Rudy. Rudy, não sei se estás a ouvir, se podes apresentar e dizer o que fazes. Claro que sim, Bruno. Eu não estou, de facto, aqui também com a opção da câmara, temos aqui um contrato de última hora, mas passando à frente, então explicando um bocado daquilo que fazemos na RM Academy. Basicamente, nós temos duas áreas de atuação. Temos uma área de formação ou de treinamento, mais aqui para os nossos irmãos brasileiros, e atuamos exatamente ao nível do Revenue Management. Temos 2 anos de existência, formámos mais de 500 pessoas nos últimos 10 anos de atividade, temos mais de 30 cursos, estamos neste momento a entrar também no Brasil com formação com pagamento em real e com parcelamento, de forma a levarmos para o Brasil o nosso know-how também dos nossos formadores. Os nossos formadores, e aqui temos uma grande diferença para a nossa concorrência, são essencialmente formadores que estão no ativo nas principais cadeias hoteleiras internacionais, desde o Six Senses, Intercontinental, Marriott, a Corinthia, etc. E depois temos uma outra área de atuação que passa pela terceirização ou outsourcing e consultoria de DRM. Portanto, ajudamos as empresas e ajudamos os gestores a melhorar os seus resultados. Levamos aquilo que é o nosso conhecimento adquirido ao longo de quase 2 décadas de experiência no terreno e, no fundo, ajudamos aqui a alavancar os KPIs, as métricas pelas quais o nosso trabalho é avaliado. No fundo, e resumidamente, isto é mais ou menos aquilo que fazemos. Formação, por um lado, que é fundamental para que os resultados sejam positivos e otimizados pelo outro, e ajudamos nestas grandes duas áreas. Bruno, mais ou menos é aquilo que fazemos. Não quero ocupar muito o tempo dos participantes com este tipo de informação, mas passo também agora, se calhar, para o Bernardo, para o João. Ok, pronto. Mais uma vez, boa tarde a todos. Parece que apenas o host aqui, e eu estou como host, é que tem direito ao vídeo. Foi aqui um problema de configuração. Vamos tentar resolver durante o webinar. Falando um bocadinho aqui da Climber. A Climber é um RMS com presença em Portugal e no Brasil e noutros países, Espanha, Hungria, Malásia, Brasil, Moçambique. E essencialmente é uma ferramenta user-friendly, bastante intuitiva. Temos 2 versões,
e conseguimos tudo aquilo que um RMS deverá fazer. No caso, parte de TBI, forecast, distribuição de preço, grupo de displacement e todas essas funcionalidades. E o nosso objetivo também, neste caso, é ajudar a hotelaria e apresentar algumas soluções tendo em conta o mercado, a condição delicada que o mercado está a passar. E esperemos conseguir passar esse tipo de informação para todos os que nos estão a ouvir. E a Climber permite e consegue fazer toda a gestão e ser também uma ferramenta extremamente amigável e fácil de trabalhar sempre no mesmo ambiente. Pronto, eu acho que agora, Bernardo, se queres falar um bocadinho sobre a TOTOS. Bom, boa tarde a todos, o meu nome é Bernardo Chaber, eu sou, como o Rudi e o Bruno falaram, e também o João, eu sou o responsável comercial pela parte de hotelaria da TOTOS. Para quem não sabe, primeiro que tudo é um prazer estar aqui, eu vejo que no público que está aqui presente nós temos muitos hoteleiros do Brasil e temos muitos hoteleiros também de Portugal, portanto é um prazer poder estar aqui e participar juntamente com a Climber e com a RM Academy e nós esperamos ajudar no que pudermos o mercado nesta altura que nós vemos como sendo muito complicada, não é? Falando um pouco da TOTOS como um todo e depois ainda a parte da hotelaria em particular, a TOTOS é uma empresa brasileira com sede em São Paulo e é a maior desenvolvedora de sistemas de gestão integrada, que são chamados ERP, da América Latina. Portanto, a TOTOS oferece soluções tecnológicas a empresas de todos os portes, incluindo software de gestão, plataformas colaborativas e consultoria empresarial. A TOTOS não atua somente no segmento de hotelaria, atua em vários segmentos, atua na indústria, na agroindústria, na distribuição, logística e assim por diante. Ela está presente não só no Brasil, nós temos aproximadamente 22 filiais espalhadas pelo mundo. Nós temos filiais nos Estados Unidos, na China, na Argentina, no México, na Colômbia e em Portugal também. Temos 78 franquias, 5.000 revendedores, 15 centros de excelência em desenvolvimento e produto. Portanto, é uma empresa que investe muito daquilo que ganha em soluções para os seus clientes. Para não me alongar muito mais e falando especificamente no segmento de hotelaria, dentro do segmento de hotelaria nós temos aproximadamente 2.000 clientes dentro do Brasil e mais 300 fora do Brasil. Portanto, basicamente, nós temos uma área de atuação, grande parte no Brasil, mas nós temos as regiões divididas em Latam, que atende os nossos clientes da Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, e nós temos o Brasil, onde atendemos todos os estados, e nós também temos a nossa parte de um pequeno escritório em Portugal, que agora vai se desenvolver muito agora nestes próximos tempos, que atende os clientes que já temos em Portugal e alguns que temos em Cabo Verde e também em África. Portanto, é um prazer estar aqui com vocês e esperamos contribuir aqui para este fórum. Muito obrigado a todos, então, por se terem enfim, apresentado e por termos estado neste webinar. Uma vez que não temos hipótese de vídeo, vamos pedir então ao João se desativa também o vídeo e assim vamos seguir numa versão eminentemente mais em forma de podcast e só através de som. Nós hoje temos aqui, genericamente, um PMS, e o PMS origina dados. Do PMS, o RMS vai interpretar dados, mas, efetivamente, a partir dessa circunstância, será o Revenue Manager que irá interpretar esses dados e que irá pegar nessa informação, irá criar condições ou irá criar estratégias com base nisso. Rudi, qual é que achas que a importância sobre a obtenção de dados para tomar decisões mais acertadas, nomeadamente através do sistema que falei antes, e depois também eles possam ser interpretados à luz da Business Intelligence ou do Machine Learning? Olha, Bruno, essa é uma excelente questão. Deixa-me também, antes de mais, dizer, nós Revenue Managers, trabalhamos muito e dependemos muito daquilo que é um RMS, ou um Rate Shopper, ou um PMS. Portanto, tudo aquilo que é software, Business Intelligence e Machine Learning é fundamental para nós tomarmos decisões sobre a melhor estratégia a implementar. Deixa-me também acrescentar, nós fizemos um estudo em março, quando se deu o Covid-19, junto com a Climber, e exatamente por isso, pelos dados que nos saem do Business Intelligence
deste RMS da Climber, nós conseguimos prever uma quebra, e isso está publicado na imprensa, conseguimos prever uma quebra de 60% naquilo que seria a receita no year-to-date da hotelaria. E nem de propósito, em nota estava a ouvir aqui alguns podcasts e alguns webinars e alguns CEOs apontam para quebras de 55%. Portanto, nós previmos 60% exatamente através do machine learning, através do business intelligence, mas é muito importante aqui aquilo que é a interpretação do ser humano na análise dos dados e na transportação dos dados para o papel, basicamente. E com isto também quero dizer que nós nunca pensámos, se calhar, muito nisto, mas está na altura de questionar aqui os nossos queridos amigos dos softwares, porque se pensarmos bem, se analisarmos, o nosso cérebro tem 2 petabytes, 0.5 de armazenamento e, portanto, também temos aqui uma capacidade muito grande de análise, apesar de às vezes não estarmos tão focados nisso. Mas reparem, nós temos também ajudar agora a reavivar o software, porque reparem, todos os dados do histórico, e quando eu digo histórico é o 2020, o 2020 vai ser um ano com um histórico que está corrompido, porque seja a performance da ocupação, seja a performance do preço, todos os algoritmos que funcionam nestes softwares são baseados em procura, em ADR, e daí geram as recomendações de preço, recomendações de forecast, e como é que será que a partir de agora os algoritmos vão ser adaptados para fazer face ao facto de 2020 ser um ano corrompido. Eu não sei se já tinham pensado nesta questão, mas é uma questão super pertinente e atual, creio eu, porque a partir de agora qualquer rate shopper vai-me dar informação de um histórico de 2020 que vai estar errada. Eu ontem estava a ver aqui nos nossos hotéis dos nossos clientes do Porto e nós temos um rate shopper e a procura para a cidade do Porto para o dia de ontem, para o dia de hoje, é de 80%. Isto não é verdade. Os hotéis estão com as operações suspensas, praticamente todos, e nunca podemos ter uma procura de 80%. Portanto, estes dados estão a ler que os hotéis estão com as vendas fechadas e estão a ler que a ocupação ou que a procura do destino é muito alta. E isso não é verdade. E até que ponto é que a partir de agora iremos utilizar o Business Intelligence para tomar decisões? Porque uma das garantias que o Covid-19 nos tem ensinado é que a partir de agora nada mais será igual. Qualquer estratégia de RM implementada até ao dia 17 de março nunca mais voltará a ser o mesmo daqui para a frente, quando reabrirmos ou quando retomarmos as nossas atividades. Portanto, lançando isto também, como é que os softwares Business Intelligence vão reagir ao facto dos dados do histórico estarem corrompidos? Como é que eles vão providenciar uma análise do meu market share? Imaginem empresas como STR Global, por exemplo, a dificuldade que não terão para me informar se o meu market share é um market share justo, se é um market share correto, porque o algoritmo, uma vez mais, estará corrompido. Portanto, aqui resumindo e não querendo aprofundar muito mais para não ferir suscetibilidades, resumindo, eu digo, é muito importante Business Intelligence, é muito importante Machine Learning, mas é muito mais importante também que trabalhe em conjunto com o ser humano para que depois se consiga encontrar aqui uma forma, que eu não sei muito bem qual é, porque não é a minha área, mas como é que eles vão corrigir estes algoritmos nos quais nos baseamos para tomar decisões estratégicas. E reparem, só a título de exemplo, a Google, que trabalha bastante com algoritmos, acaba de implementar um novo filtro nas procuras dos clientes e a partir de agora os clientes, quando fazem uma procura de um hotel no Google, vão ter uma opção de um novo campo que é procura hotéis com cancelamento gratuito. Ou seja, é mais um filtro, é mais uma opção e este Business Intelligence é importante para nós. Eu já irei ligar isto com a estratégia de preço mais à frente, mas isto para vos dizer que temos que trabalhar em uníssono e cabe-nos a nós agora ajudar a reavivar os softwares. Não sei o que é que pensará aqui o meu colega João e o colega Bernardo, mas... Isso é uma boa questão e até uma vez que então estamos a falar sobre isso, perguntar, Bernardo, uma vez que o PMS é a origem basicamente da informação, de que forma é que o PMS pode dar resposta a este tipo de questão, a este tipo de desafio? Bom, eu concordo com o que o Rudy falou. A nível do PMS, a nossa principal preocupação é poder armazenar toda a informação que nós depois podemos disponibilizar para esses softwares que depois farão os cálculos externos de previsão, poderem se ajustar às realidades do mercado. Portanto, nós a nível do TOTS, nós temos a preocupação sempre de quando desenvolvemos qualquer tipo de software, temos muito cuidado
com todas as integrações que nós fazemos. Portanto, do nosso caso não terá grande impacto, uma vez que todos os algoritmos que fazem esses cálculos são calculados em sistemas externos. Portanto, para nós é importante sim, nós temos os dados que fornecem esses sistemas, mas não terá grande impacto nem nenhuma previsão futura. Muito bem, Bernardo, obrigado por essa informação. João, e a nível de um RMS, achas que esta questão dos dados terá alguma razão? Como é que é feita a integração com o PMS, por exemplo? Claro que os dados é extremamente sensível falar dos dados. Um RMS para funcionar bem precisa de uma boa integração com os PMS, com o Channel, com o Rate Shoppers, com todas as empresas parceiras. É fundamental que as reservas sejam bem inseridas no PMS, seja em termos de segmentação, em tipologia de quarto, porque nós depois vamos mostrar esta informação a quem toma decisões, a quem tem a parte estratégica, e se essa estratégia não estiver alavancada em dados verdadeiros, vamos ter um problema. Então aqui há duas questões, é a qualidade de integração com o PMS, que grande parte das vezes está assegurada, como é o caso com PMS como a TOTS, com um know-how gigante nesta área e que é mais fácil estabelecermos integrações com eles, mas depois também tem a questão de quem insere o dado, quem insere esse dado para que a decisão depois da parte estratégica seja extremamente bem tomada. No entanto, o Rudy salientou aqui uma questão extremamente importante, que é a qualidade dos dados tendo em conta o ano 2020. Na Climber, e é uma das coisas que nós estamos preocupados, é como é que nós vamos conseguir ultrapassar esta questão de 2020. E uma das possibilidades que nós temos, e estamos também já a trabalhar nisso para 2021, mas uma das possibilidades que já existe hoje é dizer assim, eu não quero comparar o ano 2021 com 2020, eu quero comparar o ano 2021 com 2019. Ou, se eu quiser comparar, eu quero comparar como é que em 31 de dezembro de 2019, como é que estava o meu 2020. Ok, então isso é um dado que eu tenho real e antes Covid. E eu posso depois dizer assim, ok, com 31 de dezembro de 2020, como é que está o meu 2021? Deixa-me comparar exatamente com a mesma data do ano passado. Aí vamos ter dados, partindo do pressuposto, claro, que vai haver uma recuperação em 2021, no sentido de existir uma vacina, um medicamento que permita a retoma gradual das atividades, mas nesse sentido nós já estamos, e tendo em conta que o RMS trabalha muito nessa base histórica, nós já conseguimos mostrar os dados não de 2020, mas de 2019. E isso é uma questão que nós fazemos questão, passa a redundância, de falar para os nossos clientes, porque é extremamente importante ter a informação e saber o que é que estamos a olhar. E também saber o impacto que a pandemia teve no nosso hotel, na nossa rede, e saber como é que eu estava antes disso, como é que as coisas estavam a evoluir. Claro que isto é tudo novo para todos, nunca nenhum de nós passou por uma pandemia, então nós estamos a adaptar e a dar os dados da forma mais fidedigna para que o cliente e para que a pessoa que está atrás do RMS, seja um diretor de rev, uma pessoa de rev, uma parte comercial, de grupos, o que seja, consiga tomar decisões com base em dados sólidos. Muito bem, então nós conseguimos então ver que dentro do sistema hoteleiro é importante ter dados o mais bem organizados para que as respostas sejam depois feitas de forma padronizada, porque nós estamos muito habituados dentro do nosso sistema a ter um sistema muito padronizado em que depois pudesse alterar conforme os mercados eventualmente exponenciais pudessem aparecer, novos mercados e novas circunstâncias. Neste momento temos um desafio bastante maior, os dados anteriores não funcionam, os dados que vão ser criados durante este período de encerramento vão ser dados que poderão vir dar resultados difusos para a frente, uma vez que as interações alteraram em relação àquilo que era standardização, e nós sabemos que a origem de boas políticas também é a origem de bons dados, especialmente na questão da segmentação, e somente que uma boa segmentação também é feita se nós efetivamente conseguirmos criar obter efetivamente uma informação mais fidedigna possível.
Esta pergunta é para o Rudy em relação à questão da segmentação, que é um dos pilares do Revenue Management. De que forma é que tu achas que esta questão que falámos da origem dos dados, da definição de novos segmentos vai ser importante ou não será nada importante e manter-se tudo igual ao que estava? Bruno, obrigado pela questão. Em relação à segmentação, ela é tão só a base de toda uma estratégia de revenue, portanto, é um dos 4 pilares, são todos muito importantes, mas eu diria que a segmentação, por ser o início da estratégia, é para mim dos mais importantes, porque repara, nós quando definimos a segmentação, estamos tão só a definir quem serão os meus clientes. E depois aqui há vários filtros, pode ser uma segmentação de mercado, segmentação geográfica, segmentação por canal, etc. Mas já lá iremos também. Deixa-me só referir aqui, como eu mencionei, o que era até 17 de março não voltará a ser. E isto é algo absoluto e é garantido, nada vai ser igual, o comportamento das pessoas, o comportamento do consumidor já é diferente e continuará a ser diferente nos próximos 12, 18 meses, pelo menos enquanto não tivermos aqui, como o João mencionou, uma vacina ou um medicamento. Agora, repara, o próprio consumidor vai alterar os seus hábitos de consumo. Já não será igual, ou seja, vamos pensar aqui no seguinte, e reparem, o facto do planeta estar mais despoluído, como nós temos visto na imprensa, também vem aqui ajudar a mudar aqui as rotinas do consumidor. E muitas das restrições que estão a ser e que irão ser implementadas nos aeroportos, irão endurecer as medidas para controle de medição de temperatura e etc. Isso faz com que o consumidor tente ou possa vir a procurar um meio de transporte alternativo onde isso é possível. Exemplo, viagens curtas de 1 hora, onde haja uma boa alternativa de transporte ferroviário, comboio em Portugal ou trem no Brasil, poderá vir a ser uma opção muito válida para os clientes. Porquê? Porque até conseguem garantir aqui alguma facilidade de deslocação que através da aviação não é tão fácil. Evitam aqui aquele controle mais apertado, os constrangimentos das viagens. E isto, repara, isto pode mudar. Imagina que temos um hotel próximo do aeroporto, onde as pessoas se deslocam para fazer algum tipo de negócio, mercado corporativo, por exemplo, naquele tipo de localização, provavelmente poderão querer passar a dormir num hotel próximo da estação do trem ou estação ferroviária. Portanto, isto aqui, não estou a dizer que irá ser exatamente assim, mas também nos compete a nós levantarmos questões, porque o RM, o Revenue, passa muito por questionarmos constantemente o que temos e porquê que temos. E, portanto, neste segmento, é de equacionar esta mudança de perfil do consumidor e esta mudança de escolha do hotel que pretende, porque há uma mudança de meio de transporte, em alguns casos, e isso pode levar a estas alterações. O facto de haver estas alterações pode também fazer com que as pessoas tenham aqui uma forma de comportamento diferente no sentido da marcação das suas viagens. Porque, repara, neste momento estamos quase a entrar na época alta em Portugal, a época de férias, por assim dizer, e as pessoas poderão ter um comportamento diferente daquele que tinham. Em vez de viajarem nos períodos de maior procura, o maior pico, poderão prolongar a procura no tempo e em vez de viajarem apenas em determinado período de tempo, vão distribuir as suas viagens pelo tempo. Isto vai fazer com que os picos não sejam tão grandes, isto vai fazer também com que os preços tenham estratégias diferentes e vai fazer com que as pessoas, nos seus respectivos países, olhem mais para dentro e pensem em fazer férias localmente. Portanto, se calhar um português, em vez de ir para o Brasil ou vice-versa, se calhar vão ficar nos seus países e vão retrair-se e vão ficar mais próximos de casa apenas com o objetivo de segurança. Será sempre essa a principal razão aqui da segmentação. Depois também descobrimos aqui algumas coisas novas. O teletrabalho ganhou preponderância. É percebido neste momento por muito administrador e por muito corporativo que algumas das reuniões podem ser evitadas. Porque descobrimos as tecnologias, finalmente descobrimos que se pode fazer uma série de reuniões à distância. E isto vai alterar o comportamento do consumidor, sobretudo aqui no mercado corporativo também. É um dos segmentos, por exemplo, onde poderemos ter alterações de comportamento do consumidor. Depois temos também a questão da antecedência da reserva que poderá mudar. E, uma vez mais, o Business Intelligence é fundamental para conseguirmos ler as tendências e fazer este tipo de previsões. O mercado, a nível de segmentação por mercado, temos ainda esta questão, porque é muito fácil prever, mas o corporativo vai retomar primeiro, mas poderá ser o contrário, depende das dinâmicas. Em Portugal, se calhar, não vai o corporativo retomar primeiro, porque estamos em maio,
Os hotéis corporativos de maior dimensão estão a prever abrir uma boa parte deles só em setembro, porque tendo aqui o período de verão, período de férias em Portugal, que é agora julho e agosto, não haverá justificação para abrir esse tipo de hotéis. Portanto, abaixo dos 30%, 20%, 25% não compensará operar um hotel, porque dará prejuízo. E há aqui esta questão, exatamente a segmentação a ter esse impacto naquilo que é a decisão de reabertura do hotel. O mercado vacacional, o mercado de lazer, é um mercado que irá responder provavelmente mais depressa até que o corporativo em Portugal, porque estamos neste período de férias exatamente. E depois há aqui um outro segmento de mercado que eu acho que vai ser preponderante na recuperação. Nós provavelmente teremos recuperações com diferentes com diferentes fases, digamos assim, e pensem que o segmento de mercado das promoções, por exemplo, o segmento de mercado de promoções e packages, programas, é um segmento que vai ter o seu impacto, porque a partir de agora, e apesar de recomendarmos não baixarmos preços, é óbvio que há uma quebra de procura, há uma quebra de preço, isso aí é lei de Pareto a funcionar. Agora, reparem que vamos ter que rever aqui as nossas promoções e os nossos programas e adequá-los ao tipo de público que podemos angariar. Portanto, fazer descontos com tarifas opacas, fazer descontos com tarifas de fixe 7 noites, pensão completa, fixe 5 noites, pensão completa. Isto para quê? Para aumentar o length of stay, para aumentar a estada média no hotel e, de alguma forma, dar uma alternativa àqueles consumidores que não se querem deslocar para a praia porque há aglomeração de pessoas e querem procurar o interior do país, do respectivo país. Portanto, há aqui uma oportunidade muito grande, creio eu, para os hotéis de periferia, os hotéis de interior, mais isolados, em prol dos hotéis de cidade em relação a este segmento. E depois há aqui também a parte da segmentação por canal. Há aqui uma alteração também, provavelmente muito importante. Tudo o que é as Online Travel Agencies ou as OTAs irão, obviamente, continuar a operar, não haja dúvida disso, obviamente, mas depois há aqui outros tipos de estratégias que nós podemos aproveitar por falar em segmentação por canal e podemos começar a focar-nos também mais naquilo que é o nosso motor de reservas e podemos começar a focar-nos mais naquilo que são as nossas estratégias de Google Advertising, as nossas estratégias de Meta Search e as nossas estratégias de retargeting. E com isto quer dizer que temos que começar a olhar para dentro, se é que já não o fazíamos em alguns casos, e começar a prever que tipo de estratégias é que eu posso fazer para captar o cliente diretamente, porque também há agora aqui uma desconfiança maior que todos nós vivemos, porque quem tinha viagens marcadas com os grandes meta-search de aviação ou com os grandes meta-search que vendem alojamento, todos nós tivemos as nossas dificuldades para reaver o reembolso ou para reaver um voucher que nos permita usufruir da aquisição que fizemos. E, portanto, eu acho que a segmentação será aqui um dos fatores-chave e que terá que ser revisto na totalidade pela maioria dos hoteleiros, porque a segmentação que tinham até agora não vai necessariamente ser semelhante ao que será daqui para a frente. E, portanto, tal como no Business Intelligence, onde terão que haver alterações, vão ter que haver alterações muito grandes aqui naquilo que é a segmentação dos hotéis. E quem se mantiver com a segmentação que tinha, provavelmente terá mais dificuldades na recuperação do seu rendimento. Portanto, eu acho que é isto, Bruno, não sei se querem acrescentar, mas a segmentação acho que são aqui os pilares que podemos... Muito bem, Cláudio, obrigado pelo teu contributo. Eu só gostava de dizer mais alguma coisa, se alguém tiver alguma questão a colocar, pode fazê-lo diretamente. Nós temos aqui várias formas, através do bate-papo, através do Q&A. Estejam à vontade de utilizar sempre esta ferramenta para, se quiserem fazer alguma pergunta específica sobre algum tema que esteja a ser falado. Eu passaria agora para o Bernardo, para tentar perceber qual é que é a visão dele a nível de que estratégias é que podem ser utilizadas neste momento. E a verdade é esta, quem já tinha essas estratégias no passado, já tinha definido claramente a segmentação, terá sempre muito mais vantagens do que quem pode vir a fazer, mas ainda é possível nós começarmos a fazer isso agora. E não sei, Bernardo, qual é que é a tua opinião em relação a este tema da segmentação? Sim, eu estava a ouvir com muita atenção o que o Rudy estava a falar e eu concordo com tudo o que ele falou. Eu acho muito importante, eu gostaria de voltar um pouquinho à qualidade dos dados, um pouco atrás, porque é uma das coisas que a TOTUS tem trabalhado muito na qualidade dos dados. E a qualidade dos dados parte por muitas coisas. Nós sabemos que os dados, nomeadamente os dados dos clientes hoje em dia, passam por vários sistemas. Muitos sistemas são empresas, outros são indivíduos. E no fundo o que nós todos queremos é que a qualidade da informação e a qualidade dos dados seja a mais assertiva
para que as pessoas possam tomar decisões baseadas em tudo o que os nossos sistemas, neste caso TOTS, fornecem para essas empresas. Portanto, nós inclusive neste ano trabalhamos em programas de certificação para nós assegurarmos que qualquer empresa que se conecta às nossas plataformas, e temos vários tipos de empresas, temos desde empresas de chaves até empresas de internet, até OTAs, Channel Manager, CRS, que os dados que são passados entre esses sistemas sejam dados credíveis com todas as informações que nós necessitamos, nomeadamente a nível de segmentação. Indo agora ao ponto da segmentação, nós necessitamos de conhecer os nossos clientes, basicamente. Então, existe uma realidade agora que é quem se preparou e quem tem uma estratégia bem definida. É óbvio que ninguém sabia que iria existir uma pandemia. Mas quem conhece os seus clientes, quem conhece os seus mercados e, no fundo, quem tem ferramentas a nível de software para reagir mais rapidamente, irá ter os melhores resultados. Nós costumamos dizer sempre que não é que depois da tempestade vem a bonança, não é? Então, eu realmente acredito que toda esta pandemia foi péssima, está a ser péssima para os hoteleiros, mas, por outro lado, dá um tempo para as empresas terem tempo para pensar e terem tempo de ver onde é que elas podem agir mais rapidamente. Nós, como empresa de software, nós também estamos a aproveitar este tempo para melhorar os nossos softwares que já existem e, no fundo, para tentar que, de alguma forma, ajudar os hoteleiros nesta situação. Uma das coisas que nós fizemos, que foram imediatas, foi juntar 2 segmentos dentro da empresa. Portanto, basicamente, nós juntámos uma solução de saúde à nossa solução de PMS, porque vimos sinergias entre os produtos. E vamos continuar fazendo isto mais. Portanto, de uma forma resumida, todos os nossos softwares, seja os nossos softwares mais antigos, que assentam numa plataforma legada, que nós chamamos de legada, que são o OTAL, como as nossas novas plataformas, que são as nossas plataformas TEX, todas elas têm uma enorme preocupação em segmentação, saber quem é que são os nossos clientes, saber de onde é que eles estão a vir, saber qual é a faixa etária, saber se é um cliente corporativo, se é um cliente de lazer e, no fundo, fazer previsões futuras e olhar para o histórico baseado exatamente nessa segmentação. Se nós conseguirmos, juntamente com empresas como a RM Academy e a Climber, apresentar uma solução aos hotéis que seja composta por uma consultadoria de segmentação que ajude os hoteleiros para onde ir, uma Climber que tenha os algoritmos e nós que enviamos a informação para a Climber tomar decisões, eu acho que os hoteleiros, claro, este é o momento ideal para fazerem qualquer tipo de, digamos, de recuperação ou tentar colocar o software em prol da sua vida profissional, não é? Obrigado, Bernardo. E João, como é que tu vês, pelo prisma do RMS, a questão da distribuição? Que tipo de desafios é que passarão a existir agora a partir deste momento em que tivemos esta questão da Covid? Bruno, tu disseste distribuição, nós estamos a falar de segmentação, então acredito que quisesses dizer segmentação. Segmentação foi sem querer. Sim, não tem problema. Assim, a segmentação é a base com que os hotéis trabalham para poderem saber o que é que estão a fazer bem e o que é que não estão a fazer tão bem. Quantos mais segmentos um hotel tiver, mais possibilidade de fazer campanhas, de atacar esses segmentos ele tem. E a Climber dá a performance desses segmentos. Então, eles têm de estar bem alimentados em termos de PMS, aquilo que falámos anteriormente na qualidade dos dados, para que o revenue e a parte comercial e a parte de e-commerce, se o quer que seja, consiga avaliar esses segmentos. E na Climber nós temos variados segmentos, tudo aquilo que o PMS tem e as divisões todas que o PMS tem, nós conseguimos mostrar a performance desses segmentos na Climber, dentro do nosso RMS, e conseguimos comparar isso com a mesma data do ano passado. No caso, com a data, se estivermos a ver uma data para 2021, consigo dizer como é que eu estava em 2019, consigo até ver, olha, em 2018, à mesma altura, como é que eu estava para 2019, ok, em 2020, como é que eu estaria para 2021 e fazer esse tipo de análises.
E nós conseguimos mostrar desde segmentação, subsegmentação, quais os canais que estão a trazer mais reservas, quais os tipos de quarto, quais as agências. Conseguimos ter toda essa informação para que o hoteleiro tenha nas suas mãos o que é que foi feito no passado e como é que está o seu futuro on the books. Ou seja, o que é que eu tenho de reservas, porque hoje em dia os hoteleiros vão ter de ser muito mais assertivos nas suas estratégias. Há menos margem para errar, porque os hotéis estão a trabalhar com 30%, 40%, não estão a trabalhar com ocupações de 80%, 90%, 100%. Então a margem é muito, é mínima, a margem de erro é cada vez menor, e neste tipo de estratégia nós podemos ser muito assertivos e nós conseguimos comparar com aquilo que está orçado, com os nossos budgets, orçamentos, e mostrar quais são os segmentos. Claro que muitos orçamentos, muitos budgets foram redefinidos, mas eu tenho, e nós sabemos que eventualmente há segmentos e que vão recuperar primeiro do que outros, e eu consigo ver se efetivamente esses segmentos estão a trazer a produção que eu quero, que eu tinha esperado, tendo em conta toda esta situação, e se não estão a ter, saber o que é que eu posso fazer para que isso comece a acontecer e eventualmente tomar decisões com base, e o que é verdade para um hotel de cidade não é verdade para um hotel de lazer, naturalmente, e então nós conseguimos ajustar a todos os tipos de hotéis e conseguimos cruzar segmentos, ou seja, eu consigo saber se é um lazer, se é um corporativo, qual é o subsegmento, se é um OTA, se é um B2B, o que quer que seja, qual o tipo de quarto que está a reservar, qual o tipo de agência que está a trazer toda essa informação relativamente a segmentos para que o hoteleiro tenha sempre a melhor informação para tomar as decisões. Naturalmente, sempre não com a conivência e com a ajuda do PMS, porque o PMS é primordial para trazer toda esta informação para nós, seja inserida, seja na possibilidade de abrir uma série de segmentos para que o hoteleiro consiga trabalhar, e a partir daí nós conseguimos sempre dar a informação correta para que o hoteleiro consiga tomar as suas decisões. Obrigado, João. E de facto, eu estava aqui a pensar, efetivamente, se nós não tivermos um conhecimento muito profundo de onde é que vem, qual a origem dos nossos clientes, é como aquela situação que ocorre no perfeito Star Wars, que é a questão do Stormtrooper. Stormtrooper Effect é o que acontece em relação a isso. Basicamente não sabemos nada sobre eles, apenas sabemos de onde é que vêm e para que é que servem. Portanto, é sempre muito complicado quando não se consegue perceber essa dimensão e nesta altura mais interessante vai ser e mais urgente é perceber efetivamente a que cliente é que servimos, de onde é que ele chega, quais é que são as suas motivações, que tipo de demografia estamos a falar, qual é a origem, como ela se desloca, quanto mais informação soubermos sobre isso. Porquê? Porque isto é muito importante para nós podermos fazer um bom forecast, um bom budget e podermos projetar no futuro o nosso negócio. Rudy, de que forma é que tu achas que se pode fazer um forecast nos dias de hoje, atendendo a que não temos a informação, costumávamos ter, conforme o João disse, de forecast on the books, de repente está tudo parado. O que é que tu achas em relação a isto? Bem, essa é a pergunta que vale $1 milhão, não é? Como é que eu vou fazer um forecast nos tempos que correm? Porque eu não tenho dados com os quais me possa basear para daqui fazer uma previsão. Portanto, eu não tenho uma bola de cristal e não tenho uma resposta para te dar concreta, Bruno. Agora, o que posso sugerir a quem nos está aqui a ouvir, e de facto há esta questão, quer dizer, a partir de agora, eu no limite eu podia perguntar, mas para que eu preciso de um revenue manager, se neste momento não há procura e se neste momento não consigo fazer um forecast, então para que é que eu quero um revenue manager? Agora, claro, tudo isto tem a sua resposta e eu acho que nós podemos partir aqui de olhar para isto de vários prismas. Nós o que temos visto que aconteceu na Ásia, na China nomeadamente, e que está a acontecer na Europa à medida que vão abrindo as fronteiras, é que esta curva de recuperação não é um V, ou seja, isto não caiu a pique e sobe a pique, portanto isto caiu a pique e agora vai se manter lá em baixo e depois vai subir devagarinho formando um U, portanto é uma recuperação em U. E portanto com isto o que é que nós daqui retiramos? Que de facto para o curto prazo não é fácil fazer qualquer tipo de previsão e quem fizer qualquer tipo de previsão a curto prazo
provavelmente vai fazer previsões todos os dias, porque não é nada fácil de executar este tipo de previsão. Agora, o que é que nós aconselhamos? E já que falamos de Revenue Management, e já que é uma modalidade de gestão que tenta maximizar a rentabilidade das empresas, que tipo de forecast é que eu posso fazer? Eu devo fazer, ou a minha sugestão é esta, que façam um forecast a 12, 18 meses. 12, 18 meses porquê? Porque é o período expectável para que haja uma retoma à possível normalidade aqui da ligação da procura e da oferta. Ou seja, 12, 18 meses é o prazo pelo que nós vemos, pelo que nós temos acesso a esse tipo de informação, e havendo uma vacina e medicação. Portanto, 12, 18 meses será o prazo de uma retoma ou de um tipo de consumidor, com tipo de consumo mais ou menos normal, ou no novo normal. E, portanto, se eu me focar num forecast a 12, 18 meses, eu ainda me vou focar em antecipar as minhas estratégias e maximizar a minha receita para o segundo, terceiro e quarto trimestre de 2021. Agora, também não posso, apesar de não ter dados, não posso reabrir a minha atividade em junho, julho, agosto, setembro e não ter qualquer tipo de forecast. Portanto, nós temos que encontrar aqui uma forma de fazer um forecast. E, portanto, aqui há 3 modelos que eu vos posso sugerir. Isto não vem nos livros, é apenas o que nos ocorreu enquanto Revenue Managers, aqui na RM Academy. E, portanto, o que nós propomos é que façam 3 modelos. Façam um modelo para a primeira fase. A primeira fase poderá ser 3 meses após a reabertura da atividade. E nessa primeira fase, façam previsão para ocupação de 30%. Numa segunda fase, que será entre os 3 e os 6 meses, façam uma previsão para uma ocupação a rondar os 50%. E depois, num terceiro cenário, uma terceira fase, façam previsão para, a partir dos 9 meses depois da data de abertura, façam previsão para 70% da ocupação. Isto é um bocado aqui forecast, é futurologia, mas na ausência de melhores medidas ou de melhores opiniões, a que recomendamos é esta. 3 tipos de cenários com 3 fases diferentes para o arranque até ao final do ano. E depois, para 21, sim, começar com os forecasts para antecipar aquilo que são as nossas estratégias para a ocupação e para a estratégia de preço. Agora, reparem, a partir de agora, o forecast passa a ter ainda mais relevância, porque reparem no seguinte, até agora nós fazíamos forecast e estratégias e aceitávamos o negócio de grupos em prol dos individuais, por vezes aceitávamos um determinado tipo de grupos e a partir de agora, até porque há aqui uma série de restrições relacionadas com A e B, ou F&B, que nós usamos mais em Portugal, e temos limitações de ocupação do restaurante. Há aqui uma série de alterações operacionais com dificuldades relacionadas com o serviço de alimentação e comida para as empresas, portanto, nada será como era, e, portanto, há aqui estas dificuldades extras. E nos vossos forecasts prevejam muito bem que tipo de negócio é que vão aceitar daqui para a frente. Ou seja, por vezes pode compensar mais ter um grupo ou não, ou aceitar o negócio individual. Porque há aqui constrangimentos relacionados com a ocupação de salas para reunião, que há limites de número de pessoas durante o evento também, e isso vai ter um impacto naquilo que vai ser a receita dos hotéis daqui para a frente. Portanto, em relação ao forecast, Bruno, esta é realmente a verdadeira questão neste momento para o RM. Não há aqui grandes modelos que nos ajudem a fazer tipo de previsão e, portanto, eu sugiro estas 2 formas de atuação. A curto prazo, com 3 fases diferentes, de forma a termos algum tipo de previsão dentro do possível e antecipar a previsão para a recuperação do segundo, terceiro e quarto trimestre de 2021. Portanto, eu diria que forecast, e tendo em consideração que temos uma recuperação em U e não em V, eu acho que seriam mais ou menos estas as formas de fazer forecast. Pelo menos é a nossa sugestão. Não sei, a nível de softwares, como é que nos podem ajudar em relação à elaboração do forecast, mas passo a palavra. Obrigado, Rudy. De facto, isto é uma boa questão. De que forma que... E pergunto agora ao Bernardo de que forma que nós poderemos incluir isso dentro do PMS quando estivermos a criar e obter assim, esses dados. Todos os dados que o Rudy falou, nós temos disponíveis dentro dos nossos PMS. Eu estava a tentar fazer uma junção entre o que o Rudy falou agora e o que o João falou no passado. Ou seja, o João tem que montar algoritmos de previsão que muitas vezes não assentam em dados que nós enviamos. Portanto, tem muitos fatores externos e fatores que não poderão comparar. O Rudy, por sua vez, tem que
pegar nesses dados, analisar os dados e fazer recomendações. No nosso caso, nos casos das empresas de software, nós baseamos em dados que já existem dentro das nossas soluções. Portanto, o que é que nós temos nas empresas de software a nível de soluções? Nós temos no nosso sistema, claro, toda a segmentação necessária a nível de perfis de cliente e a nível de reservas, que depois poderão, e a nível também de segmentação de receita, que depois poderão ser utilizadas para uma previsão. Portanto, nós conseguimos ver o RevPAR por segmento e por receita, nós conseguimos ver a receita média por quarto ocupado, enfim, nós conseguimos ver previsões futuras. Agora, como eu vejo que as coisas têm que ser feitas, é que independentemente de aquilo, da estratégia de forecast que for montada dentro de qualquer hotel independente ou rede hoteleira, ela tem que ser totalmente de acordo com o mercado que quer atingir. Isto parece uma coisa assim estranha de se falar, mas uma coisa que nós vemos muito nos nossos PMS, e nós temos grande parte do mercado e temos mercado muito diversificado, embora seja diferente a nossa área de atuação, por exemplo, em África, em Portugal, na Argentina, no resto da América Latina e no Brasil, mas muitas vezes há muito pouca importância com a segmentação dos dados, como o Rudi tinha falado no passado. Portanto, eu acho que é hora de se fazer um grande trabalho a nível disso, porque se nós não nos preocuparmos com a segmentação logo desde o primeiro momento, nós agora ainda vamos estar mais atrapalhados com o caminho que devemos seguir. Portanto, o nosso forecast, e respondendo à vossa pergunta, é baseado em dados que nós temos dentro do PMS, dados eles que podem vir de vários lugares, de channel managers, de OTAs, inseridos manualmente, enfim. Todos esses dados nós podemos fazer previsão e forecast em cima deles, mas o que nós não podemos fazer é futurologia. Portanto, tudo aquilo que nós podemos apresentar é dados que nós temos neste momento dos nossos hotéis que estão em operação com os hotéis que utilizam o nosso software. Obrigado, Bernardo. E para ti, João, então, de que forma que vocês compilam estes dados e depois apresentam informação para que sejam feitos esses forecasts? Pronto, o forecast é extremamente difícil de fazer neste momento. Nós conseguimos mostrar toda a produção que estamos a ter para o futuro, por qualquer tipo de segmento, como eu tinha referido, ou seja, tudo o que eu tenho on the books para o futuro, certo? Seja refundable ou non-refundable, não interessa, tendo em conta a informação que o PMS nos dá, nós conseguimos mostrar isso tudo, por mês, por dia, por semana, por o que quer que seja, mas nós temos o forecast que é muito baseado em histórico e com modelos matemáticos em cima de histórico e com inputs exteriores, como o Bernardo estava a dizer, seja Rate Shopper, seja do Channel, seja de outras empresas parceiras, onde nós conseguimos retirar informação para que fazermos um forecast muito mais assertivo. Mas a maior parte do forecast é baseado em histórico. E nós não temos histórico neste momento. O histórico está corrompido. Então, como é que nós vamos conseguir fazer forecast? O forecast avançado, como nós chamamos internamente, o forecast avançado está efetivamente corrompido. Nós não vamos ter, se for fazer uma previsão agora para julho, agosto, setembro, com base em julho, agosto, setembro do ano passado, ela vai sair furada, naturalmente, não tem como, depois do que estamos a passar, mas nós conseguimos, e foi uma coisa que nós fizemos internamente, alguma das partes, que essencialmente em termos de pick-up, de reservas que vão acontecendo para determinado dia, que entram na parte do algoritmo de forecast avançado, nós retiramos, isolamos essa parte e estamos com um forecast, nós chamamos um forecast simples, mas que mostra qual é a tendência para um determinado dia, tendo em conta o comportamento efetivo do último mês, dos últimos 2 meses para aquele dia. Ou seja, estamos a basear-nos muito mais nos dados do hotel para conseguir dar alguma informação do que nos dados do mercado e no histórico, porque basear-nos no histórico neste momento não é possível. E, como o RMS é sempre um medidor de performance, conseguimos sempre ver como é que estamos e como é que estava o ano passado, quais são as estratégias que foram aplicadas o ano passado, ou há 2 anos, ou há 3 anos, e ver e tentar replicar aqui de alguma forma
essas estratégias, porque nós damos a produção por todo tipo de segmentação. Mas em termos de forecast, efetivamente, não dá para confiar no forecast baseado em histórico, então nós recalculamos a forma de fazer o forecast e temos este forecast que é mais simples, sim, mas muito mais efetivo neste momento e dá informação verdadeira, que acima de tudo é o que os hoteleiros estão à procura neste momento. Obrigado, João. E de facto esta questão de forecast é extremamente importante porque nos dias de hoje estar a tentar adivinhar efetivamente o que é que vai acontecer é bastante difícil, especialmente dentro de uma atividade como a nossa que vive de múltiplos fatores estarem a acontecer, não só a questão do Covid, mas as limitações das viagens, toda esta circunstância, há aqui muitos fatores a intervir e isso é bastante importante por o seguinte, porque se nós temos dificuldade em fazer forecast, não sabemos bem como é que haveremos chegar ao nosso cliente, vamos ter sempre uma dúvida existencial, que é que tipo de preço é que vamos prestar ao cliente. Se for muito elevado, poderemos perder do pouco mercado potencial que existe, mas também se for muito baixo, corremos o risco de entrar naquela famosa banheira onde estão os tubarões todos à luta, é o famoso Red Ocean, onde lutamos todos por preço e retiramos valor ao nosso produto. Rudy, na visão de uma pessoa que faça revenue management, qual é a melhor estratégia, qual é que é a melhor ferramenta neste momento para ajuizar o preço? É juntarmos o preço àquilo que é a necessidade de encher quartos ou será mais mantermos o valor que achamos que a propriedade tem e sinalizar ao mercado essa circunstância? Bom, eu acho que será um misto de ambos, porque repara, o que é que vai demorar mais tempo a recuperar, ainda que pensemos naqueles 3 cenários que eu mencionei um bocadinho no forecast, os 30%, os 50% e os 70%, ainda que pensemos nesse cenário de forecast para conseguir fazer uma estratégia de preço, não é? Ou de precificação e para o Brasil, nós temos aqui uma noção clara de que o RevPAR e o ADR serão obviamente os KPIs ou as métricas que vão demorar mais tempo a recuperar. Portanto, o importante nos hotéis vai ser gerar receita, controlando minimamente aquilo que são os nossos níveis das tarifas públicas. E o que vai acontecer é que nós vamos querer manter o nosso funil de vendas a funcionar. Nós vamos querer manter as reservas e o pick-up a funcionar com todas as restrições que sabemos, mas que continua a funcionar. E, portanto, o que é que eu posso aqui ajudar ou dar algumas dicas? Nós vamos ter, obviamente, que fazer uma revisão do preço em baixa. Em Portugal, mais ano, mais hotel, menos hotel, está-se a prever, de uma regra geral, voltar às tarifas de há 5, 6 anos atrás. Portanto, estamos a recuar 5, 6 anos a nível de tarifas de venda. Mas o que podemos fazer aqui, acrescentar e fazer aqui algum tipo de estratégia, quase aqui fazer algumas fintas àquilo que é baixar a tarifa, eu sugiro o seguinte: pensem mais na flexibilização das condições de pagamento das tarifas, ao invés de baixar, e em vez de irmos primeiro à técnica de baixar preço, que é a mais fácil de todas, pensem primeiro como é que eu posso tentar segurar o meu preço. Obviamente não é segurar como estava até agora, porque vamos ter que recuar aqui os preços 5, 6 anos, mas como é que eu posso não baixar muito mais o meu preço? Eu posso dar condições de flexibilidade aos meus clientes. Reparem, nós todos, enquanto clientes do hotel, neste preciso momento, se viajarmos, o que é que vamos valorizar? Essa tarifa pode ser cancelável, sem custos, até às 18 horas do dia de chegada, ou até às 24 horas do dia de chegada. Ok, isto traz um risco muito maior para o hotel, porque um cliente que não chega até às 18 horas, já não iremos vender aquele quarto. E muito mais neste preciso momento em que a procura será muito mais baixa. Mas aqui podemos, com isto, tentar segurar a nossa tarifa. E podemos até dar uma tarifa bar, com desconto de 5% sobre a bar, não é? Para reservas feitas até 24 horas antes. Ou com data de chegada até 24 horas antes. Para as reservas que chegam no próprio dia, podemos até dar esta vantagem ao cliente e que ele vai valorizar muito, mas não fazemos nenhum desconto na tarifa bar. Ou seja, se a tarifa bar é 100, passa 100 euros para o cliente para que queira chegar até às 18 horas e que possa cancelar sem custos, e passamos 105 para o cliente que quer uma reserva, que possa cancelar, mas até 24 horas antes. Ou seja, é dar aqui opções aos clientes e tentar segurar o preço ao máximo possível. Claro, e como eu mencionei, não haja dúvidas, os preços vão obviamente baixar e é a lei do mercado a funcionar, oferta e procura, como sempre. Depois podemos pensar naqueles tipos de programas
das estadias de estadas prolongadas, 5, 7, 10 noites, tentar angariar aquele tipo de cliente que se iria deslocar para destinos de resorts ou de praias e tentar angariá-lo ou desviá-lo para zonas mais interiores, onde possa ter uma oferta não de praia, mas de luxo, de rio, de natureza, de qualidade, de gastronomia, e tentar desviar aqui um bocadinho aquilo que é, e por isso é que isto está ligado com a segmentação, obviamente, não é? A própria antecedência de reserva por room type vai ter aqui implicações naquilo que é a estratégia de preço. Tarifas não reembolsáveis, nós já nem as temos em vigor desde março nos nossos clientes em Portugal. Portanto, o cliente, porque não quer desconto, não quererá uma tarifa não reembolsável, porque isso obriga a um pré-pagamento não reembolsável. Portanto, não faz sentido no pós-Covid-19 ter tarifas não reembolsáveis, pelo menos até ao final do ano. Não é isso que os clientes vão querer, seguramente. E, no fundo, depois ponderar aqui muito bem que tipo de negócio é que vamos aceitar e que tipo de preço é que eu vou fazer para aquilo que são os grupos. E há aqui depois, obviamente, a oferta, a procura vai ser pouca e a oferta não irá ser a mesma que era, porque muitos hotéis não irão reabrir já até ao final do ano, mas, no fundo, ter aqui esta atenção com não baixar drasticamente o preço. Muitas vezes podemos baixar preços ao nível que estamos abaixo do preço de custo. E isto é o que iremos falar mais à frente na distribuição. Mas podemos acrescentar valor ao nosso quarto. Podemos acrescentar um tratamento VIP. Podemos acrescentar um desconto no bar, um desconto no restaurante. Ou seja, todas as táticas são válidas para dar valor ao cliente ou a percepção de valor, ao invés de baixar preço. E temos que tentar todas estas técnicas e táticas, primeiro, antes de baixar preço. Ou seja, vamos tentar manter os contratos com a tour operação, vamos tentar manter os contratos com as tarifas dinâmicas, porque o nosso motivo e a nossa luta até ao final do ano vai ser market share, não vai ser ADR, vai ser market share, vai ser ocupação. Ou seja, vamos estar numa luta que vai levar, obviamente, à guerra de preços entre os concorrentes, e, no fundo, quem conseguir assegurar o seu preço, mantendo a sua ocupação com estas estratégias, vai ser aquele que vai ser mais forte no final do ano. E, portanto, a nível de preços, há aqui uma série de táticas e técnicas que eu vos mencionei, e pensem isto, um cliente que fica mais noites tem, obviamente, mais receita nos vossos outlets, no bar, no restaurante, onde quer que seja. Em Portugal, eu iria dizer piscinas e spa, mas somos obrigados a tê-los fechados por causa do Covid-19, nós podemos reabrir. Mas se no Brasil for uma hipótese, apostem também nesse tipo de cliente que vai gastar no spa, que vai gastar no bar da piscina. E, portanto, é um bocado por aqui, a nível de tarifas, é isto, tentar manter um equilíbrio o máximo possível. Obviamente os preços irão recuar, mas tentem-se manter equilibrados com a oferta de valor acrescentado no quarto e estas táticas de flexibilização da política de cancelamento sem custos. Acho que é um bocadinho por aqui, Bruno, que eu daria aquilo que são os meus conselhos e as minhas sugestões. Obrigado, Rudi. De facto, efetivamente, adicionarmos serviços e justificarmos uma melhoria na estadia do cliente poderá vir a ser algo muito valioso para o cliente. Também sinalizar alguma segurança tarifária em que, no caso de algum problema com o Covid, as pessoas possam efetivamente fazer algo. Neste momento estamos a meio do nosso webinar. Algo que costumamos fazer é efetivamente podermos fazer um pequeno questionário. E vou passar a palavra ao Bernardo, ele como ficou o organizador, e poder também lançar esse questionário. Bernardo, peço desculpa. João, desculpa. Vamos lançar aqui um pequeno questionário, só para termos aqui algumas informações e podermos saber como é que está a correr aqui, está bem? É rápido responder e agora sim, Bernardo. Bom, eu vou aproveitar essa questão do pricing para dizer que realmente a estratégia de preços é fundamental agora nesta retomada, não é? Do ponto de vista de uma empresa de software que desenvolve software para hotéis, a nossa preocupação é que qualquer estratégia de preços que seja definida pelo hotel seja possível de ser colocada em prática nas nossas soluções. Portanto, nós temos trabalhado muito, tanto nas soluções antigas como nas soluções novas, em adicionar novas estratégias e novas funcionalidades de preço,
Isto porquê? Porque nós também cada vez temos mais empresas que se querem conectar a nós, que já trabalham elas próprias com a sua forma de estratégia tarifária. Portanto, eu acho que o que está acontecendo no mercado é que cada vez mais as empresas todas têm que se adequar a tudo o que o mercado pratica. Dentro dos nossos softwares, nós temos muitas das coisas para não falar da grande maioria das coisas que o Rudy falou, nós temos a possibilidade de configurar tarifas base, tarifas que são derivadas da tarifa base, nós temos a tal possibilidade dos descontos e de tarifas por acordo comercial, também trabalhamos com níveis de tarifa, onde podemos ter os nossos níveis bar, temos também tarifas dinâmicas e em cima de toda esta estratégia tarifária nós podemos ainda colocar uma coisa que nós chamamos de regras tarifárias. Ou seja, as regras tarifárias poderão ser aplicadas a qualquer estratégia que nós queremos aplicar. Vamos imaginar que nós queremos montar uma estratégia tarifária em que temos uma tarifa que feche no final de semana. Então nós temos que ter uma regra tarifária que faça com que isso seja uma realidade e que, mais que tudo e mais nos dias de hoje, que essas regras tarifárias passem por todos os sistemas que se conectam connosco. Nós sabemos que hoje em dia também, muitas vezes as regras tarifárias não são calculadas no PMS, podem utilizar outro sistema onde são calculadas as regras tarifárias. Portanto, o importante é que nós possamos não só criar nos nossos próprios softwares, que isso nós na TOTOS fazemos, como também possamos herdar as regras tarifárias que são definidas pelos sistemas externos. Portanto, acho que nós temos muito sucesso em relação a isso, nós cada vez mais conectamos terceiros, cada vez mais os terceiros nos obrigam nós próprios a melhorarmos o nosso desenvolvimento interno, então podemos dizer que nós podemos comportar a grande maioria das regras tarifárias que qualquer hoteleiro queira implementar no seu hotel. Obrigado, Bernardo. E, portanto, João, vocês a nível de RMS, que tipo de soluções é que têm para pricing, para performance, para saber quais é que são os rates que estão a ter mais sucesso, menos sucesso, mais visão? Pronto, é exatamente isso. Nós, como medidor de performance, o hoteleiro pode aplicar várias tarifas e ver quais é que efetivamente estão a ter pick-up, quais é que estão a resultar, seja para o próximo mês, seja para daqui a 3 meses, 6 meses, 12 meses. Então eu consigo ter várias tarifas, ver qual é que teve melhores resultados e depois eu sei, ok, vou focar mais nesta porque eu estou a ter mais resultados com esta tarifa. Então nós conseguimos mostrar o porquê que justificar porque é que fomos para aquela tarifa, ok, porque eu tinha várias e o canal X com a tarifa Y foi a que me deu mais resultados, então nós investimos mais nessa para determinado mês e fiz uma campanha, fiz uma estratégia comercial baseada nessa tarifa porque eu sei, e já foi comprovado, que estava a ter mais resultados em relação a isso. Mas nós também permitimos definirem os vossos próprios algoritmos de preço. Apesar de para além de termos um algoritmo avançado que vos dá o melhor preço para o melhor momento, nós também permitimos que vocês coloquem o vosso próprio algoritmo dentro da vossa precificação. Então vocês podem dizer, olha, sempre que eu atingir determinada ocupação, eu quero aumentar o meu preço em X para uma determinada tarifa, ou eu quero fazer stop sales para um determinado canal, ou eu quero aumentar em 30% tal canal, porque eu posso ter uma comissão maior naquele canal, e falaremos a seguir na parte de distribuição, e eu quero continuar a ganhar mais dinheiro, ou pelo menos tendo em conta que tenho um custo maior naquela tarifa, eu posso fazer esse tipo de estratégias. Posso, ok, sempre que a concorrência tiver com um determinado nível de preço, eu quero estar 25% acima da concorrência, igual, abaixo, considerar só concorrente A, B e C, 10 concorrentes, 8 concorrentes, 5 para um tipo de quarto. Então, é uma infinidade de estratégias que conseguimos colocar em prática através do RMS, através dos dados que recebemos do PMS e através da aferição do conhecimento do RM e da pessoa que está a definir essa estratégia de preço. Então eu consigo definir várias estratégias para vários momentos, para vários segmentos, para várias tipologias de quartos e não perder oportunidades. Que acima de tudo é
não perder oportunidades neste momento. E eu consigo fazer isso de uma forma automática ou fazer isso de uma forma, ok, eu quero sempre ser consultado, gosto desse preço, é isso que vou aplicar e vou distribuir. Mas, efetivamente, nós conseguimos medir a performance, ter o dado para a decisão e tomar a decisão. E, ok, eu posso não estar no hotel, mas se eu tiver o meu algoritmo definido, eu não preciso estar sempre a fazer preço, porque eu sei que não vou perder as oportunidades, porque já defini tudo aquilo que eu preciso para um determinado momento e eu consigo depois ver os resultados dessa estratégia. Então, em termos de preço e de precificação, onde nós podemos ajudar efetivamente e muito é nestas questões. Obrigado, João. Efetivamente, nós estamos a falar dos pilares do Revenue Management e vocês já falaram, o último pilar seria falarmos da distribuição. Eu perguntava ao Rudy, então, quais é que são os canais mais, se podemos dizer assim, mais adequados a comunicar durante este período de pandemia em que estamos a viver? Quais é que são os melhores canais onde devemos comunicar a nossa distribuição? Bem, na minha opinião, esta pergunta é a mais fácil de todas aqui do webinar, porque obviamente vamos trabalhar para market share, vamos trabalhar para ocupação, acima de tudo, para gerar receita. Portanto, eu diria, e a resposta é muito fácil, vamos trabalhar o online e o offline, queremos estar expostos a tudo aquilo que são os nossos possíveis clientes. Portanto, eu tenho que ter sempre esta preocupação, seja com crise ou sem crise, que é o meu custo de venda, obviamente, e tenho de distribuir nos canais certos, que é aquela questão de vender o quarto certo, ao cliente certo, no momento certo e com o custo certo. E o custo certo entra aqui precisamente na distribuição e, portanto, há aqui uma série de técnicas que nós podemos adotar. Nós devemos cada vez mais, e aproveitando aqui também estas alterações do perfil do consumidor, devemos cada vez mais optar por reforçar aquilo que é a nossa presença do nosso Booking Engine, do nosso motor de reservas no Google. Portanto, há aqui um conjunto de investimentos que podemos fazer como Google Advertising, por exemplo, ter o nosso hotel destacado no Google, para que as reservas cheguem primeiro pelo nosso website e não por terceiros, ou seja, aqui há uma diferença de comissões bastante grande entre ter uma reserva que venha por mim e uma reserva que venha por terceiros. Há aqui a questão também dos meta-search. Podemos fazer campanhas, isto funciona muito para o mercado nacional, nós podemos fazer campanhas nos meta-search, estou a falar da Trivago, ou da Hotels Combiner, ou da Kayak, etc. Qualquer um de nós pode entrar, registar-se e fazer uma campanha. Eu posso definir uma campanha para o meu hotel que fica localizado numa zona periférica, por exemplo, e definir que era angariar o público com uma determinada faixa etária, com uma determinada localização geográfica, para que recebam a informação do meu hotel quando estão à procura na Trivago e tenham um destaque do meu hotel, no meu site em relação a todos os outros. Eu posso fazer uma campanha por clique, por custo por clique, por aquisição, etc, etc. E posso também ativar campanhas de retargeting, em que através do meu motor de reservas, cada vez que uma pessoa clica no meu site já não sai, porque tenho ali estratégias de como mostrar o meu preço, em que faço logo diretamente uma comparação do meu preço com o preço dos principais canais, das principais OTAs, e o meu cliente poderá ver algo como do género, o seu hotel está a 100 euros, no website, nas OTAs está a 120 euros. Ou seja, se eu definir uma regra de um desconto direto no meu website, e porque não somos obrigados a ter paridade, e a paridade pode não fazer tanto sentido, e foi proibida a paridade no Brasil e em França, por exemplo, pode fazer sentido a ter este tipo de estratégias, ou seja, distribuir e canalizar cada vez mais o tráfego da distribuição para o meu motor de reservas. E eu sei que aqui a pergunta é muito fácil, está bem, mas isso é fácil dizer, mas há OTAs que investem 500 milhões de euros por ano em Google e eu não posso investir mais que 10 mil euros. Ok, tudo bem, mas temos que ter algum tipo de estratégia neste sentido, prever aqui parte do orçamento e pelo menos, e o que dizem os livros, 2 a 3% da receita gerada no online deve ser reinvestida em boas práticas no Google, porque através destas estratégias, e há softwares para isto também, por exemplo, a TripTease é uma delas, a The Hotels Network é outra, são ótimas para este tipo de distribuição. Eu dou-vos aqui um exemplo que foi partilhado comigo no último webinar, uma cidade na Tailândia, creio eu, em que as pessoas, mercado corporativo, almoçava sempre nos restaurantes próximo dos escritórios, e eles conseguiram, através do Booking Engine, através do motor de reservas desse hotel, conseguiram fazer uma campanha geograficamente só para aquele mercado, num raio de 5 km, em que o almoço tinha um early booking, tinha um fee, tinha um happy hour de 20% em determinado horário, e então eles conseguiam encher os restaurantes. Ou seja, isto são aquele tipo de estratégias que podemos fazer para os nossos hotéis. E nem falo na restauração, porque agora são tempos mais complicados, com o distanciamento, com a lotação máxima permitida, mas eu digo a nível do website de reservas, ou seja, fazer uma distribuição otimizada. Quanto menor for o meu custo e quanto mais otimizada for a minha estratégia, mais otimizado será o meu resultado final. E, portanto, aqui passa muito por ter este tipo de estratégias
Obviamente há aqui a questão dos GDS, que eu sei que tem muitos custos a nível de, depois de transferências bancárias dos pagamentos das comissões, nomeadamente entre continentes. Isso pode não ser um canal onde queiramos apostar diretamente. Eu diria que em Portugal não há grande problema em relação a esse aspecto dos custos de transação. E, portanto, há aqui depois estratégias no GDS de Spotlight. O Spotlight é eu comprar um posicionamento no GDS, e quando um agente de viagens entra no seu GDS, portanto, há aqui também a questão do Sabre. Eu tenho um hotel e quero um mercado norte-americano, que não será agora o caso, mas tenho que estar posicionado no Sabre. Quero mercado europeu, tenho que estar no Amadeus e Galileu. Quero mercado asiático, tenho que estar no Eurospam. Portanto, isto é algo mais genérico e de conhecimento geral. Mas eu posso ter campanhas de posicionamento, tal como tenho no Google, posso tê-los aqui. E quando a gente entra no GDS, tem cerca de 50, 60, 70, 100 páginas de hotéis. Quem não está na primeira página é um esqueleto da internet, basicamente. E, portanto, nós podemos comprar a posicionamento, se estiver disponível, e passamos a estar destacados nos top 3. E a partir daí podemos receber muito mais reservas que a nossa concorrência. E isto digo também com experiência prática de quem já adquiriu o posicionamento no GDS. Ou seja, há aqui um conjunto de estratégias, então, que consiste em canalizar a distribuição. Quanto mais direto, melhor, porque o meu custo será menor. Precisamos de estar em todo o ponto de venda, seja online, seja offline. Não chega o site, não chegam as OTAs e não chega a ter a operação tradicional. Portanto, eu aqui diria que temos que estar em todos os canais para maximizar aquilo que será a nossa rentabilidade, mas estar em todos os canais de forma otimizada. Seria sobretudo isso, Bruno. Obrigado, Rudi, por essa informação em relação aos canais de distribuição, que também é algo que nos está a deixar bastante apreensivos, como é que poderíamos chegar melhor ao nosso cliente e quais é que serão os melhores canais. Eu ia pedir a opinião do Bernardo sobre esse tema, pela visão de um PMS, como é que ele vê esta questão da distribuição e como é que pode interligar isto com outras origens de informação. Bom, o tema da distribuição é um tema bastante complexo. Eu não sei se a grande maioria do público que está presente sabe, nós temos uma grande ferramenta de distribuição chamada CMNet Reservas e somos detentores de um código muito conhecido no Brasil chamado o famoso código BZ. Eu pessoalmente acho que o mais importante aqui é dar a oportunidade aos hotéis de escolherem qual é a melhor forma de distribuir o seu inventário e dar-lhe as ferramentas que ele necessita para, se de um momento para o outro achar que é melhor utilizar um motor de reservas reservando diretamente em vez de um channel manager ou em vez de uma OTA ou em vez de um GDS, ele poder simplesmente o fazer através de um fecho e abertura de preços, tá? Nós temos trabalhado muito e nós estamos a ter muita procura de canais que se querem ligar a nós de uma forma direta, como também temos tido muita procura de channel managers que se querem ligar a nós também. Portanto, nós temos trabalhado muito e agora até fazendo o gancho com a qualidade dos dados, com o programa de parceiros, com a qualidade da informação, nós temos trabalhado muito para que toda a informação e todos os canais que nós nos ligamos, seja de uma forma direta, que seria o motor de reservas, ou, e neste caso uma OTA específica, ou indireta, através de um Channel Manager ou CRS, todos eles se comuniquem e se falem da mesma forma. Porque se nós formos montar uma estratégia tarifária em que nós vamos definir que uma determinada percentagem da nossa ocupação vai para o nosso canal direto, mas depois temos que ir a uma intranet e colocar lá os dados porque simplesmente não temos comunicação com esse canal, não faz nenhum sentido, porque enquanto nós estamos a movimentar dados fora os erros que poderemos ter nesses dados, estamos a perder reservas para os nossos concorrentes. Portanto, o que nós temos que assegurar é que qualquer estratégia que nós vamos utilizar, canal direto, canal indireto, desligar canais, seja o que for, nós as possamos aplicar seguindo a mesma estratégia de pricing, ou seja, que todos os sistemas se comuniquem. Obrigado, Bernardo. Iria passar também a mesma pergunta para o João, qual é a visão de um RM na distribuição neste momento?
Obrigado, Bruno. Bem, no caso da Climber, nós temos conexão com os Channel Managers e é importante conseguir distribuir o preço para determinadas tarifas, tenham as derivações no channel ou não, conseguimos distribuir para as tarifas que tenham as derivações e para os outros tipos de tarifas. E aqui eu consigo saber quais são as tarifas, efetivamente, que eu estou a ter melhor retorno e distribuí-las e focar a minha estratégia mais nesse tipo de tarifa, fazer stop sales, saber quais são os canais que eu tenho maior produção, menos produção e investir neles, canais e agências, sejam offline, online, eu consigo ter essa informação na Climber e distribuir depois e tomar decisões de acordo com isso. Então, uma das grandes vantagens da Climber é poder não ter de sair do ambiente Climber para poder analisar dados de PMS, dados de Rate Shopper, dados de preço, de distribuição e depois, ou melhor, de preço, de estabelecer o meu preço, saber quem é que me está a produzir e distribuir o meu preço. Ou seja, eu apenas na Climber consigo fazer isso tudo e naturalmente que isso é fundamental, ter informação com muita qualidade do PMS, no caso da TOTOS. E isso é extremamente importante, porque eu não preciso estar a sair para entrar no Rate Shopper, não preciso estar a sair para depois ir ao channel para fazer uma tarifa, depois preciso ir ver a ocupação no PMS, mas eu preciso ir ver a concorrência e eu vou entrar no Rate Shopper ou vou fazer isso manualmente. Então nós conseguimos agregar tudo dentro da Climber e desde de analisar, ponderar e tomar a decisão tudo no mesmo ambiente e eu acho que isso é extremamente importante em termos de distribuição, tempo é dinheiro. E saber quem é que me está a produzir mais e menos em cada um dos canais e poder distribuir apenas para esse ou fazer stop sales em determinado canal porque eu já tenho alguma ocupação e não quero estar a pagar comissões tão altas, é extremamente importante, assim como temos as conexões com o Channel Manager ou o two-ways com os PMS para que isso possa ser feito também via Climber ou no caso da TOTOS também via PMS e acho que efetivamente é extremamente importante. Obrigado, João, e portanto podemos reter desta conversa, já levamos 1 hora e algo de conversa em relação a estratégias, né, durante este período e aquilo que nós vamos sentir que podemos fazer ou que é que podemos enfrentar o mercado. De facto, chegámos aqui a uma conclusão de que necessitamos ter ferramentas o mais ágeis possível para tomar decisões. É extremamente importante nos dias de hoje todos os gestores terem acesso a ferramentas que sejam capazes de produzir o tipo de relatório que necessitamos, mas também que essa agilidade possa ser na criação de novos relatórios e na adaptação e personalização ao mercado onde estamos incluídos. Também a nível de revenue management, olhar para os 4 pilares do revenue management e ver claramente de que forma que poderemos interagir com o cliente durante este período, como é que poderemos comunicar com o mercado e criar estratégias muito específicas que depois essas estratégias serão divididas em subações, em ações mais concretas que nos poderão fazer passar este período. Sabemos que vai ser um período muito complicado, a nível da procura seguramente irá decair para níveis nunca vistos ou dos quais não nos lembramos. Essa procura irá também alterar o seu padrão de consumo. Se o F&B no imediato vai sofrer porque as pessoas têm algum tipo de receio de consumir ou de sair para se divertir da mesma forma, também teremos que criar condições para que sinalizemos que tudo que estamos a fazer é com o máximo de segurança, mas ao mesmo tempo também evitar agrupamentos e aumentar a distância social dentro dos hotéis, que também é um desafio socialmente. Durante as férias nós sentimos muito mais animados quando estamos no meio de pessoas do que quando estamos sozinhos. Isto é como aquele conceito do cinema: se fores ao cinema e estiveres sozinho a ver o filme não sabe tão bem como se a sala estivesse cheia, somente se for uma comédia. Gostamos sempre que haja uma unanimidade no sítio onde estamos e para nós, hoteleiros, é contra a natura estarmos a funcionar, a pensar em espaços muito fechados, em reduzir esta restauração. No entanto, foi este o desafio que nos tocou e foi este o desafio pelo qual teremos que estar preparados para
para enfrentar. Portanto, eu pedia-vos a vocês, um por um, primeiro ao Rudi, depois ao Bernardo e por fim ao João, que fizessem um comentário final sobre isto e que dessem efetivamente ideias e soluções e aquilo que vos vai na mente para que possamos sair desta situação. Ok, Bruno, basicamente aquilo que fui falando dos grandes quatro pilares de RM, no fundo é tentar assegurar as vossas tarifas dentro do possível. Obviamente terão aqui um recuo de 4, 5 anos naquilo que são as vossas tarifas bar, e isto a ver pelo que está a acontecer aqui na Europa, onde levamos um avanço daquilo que são os efeitos da pandemia e também da recuperação. Nós terminamos o confinamento a 4 de maio em Portugal, portanto o que se percebeu entretanto e as expectativas foram defraudadas. Uma grande parte dos hotéis de cidade estavam a pensar reabrir agora em junho, e o que estamos a começar a concluir em muitos dos casos é que não vamos reabrir em junho, apenas iremos reabrir em setembro, porque o mercado corporativo, no nosso caso, coincide agora com o período vacacional, o período de férias, e portanto vai ser aqui vamos ter aqui este pequeno problema que é um defraudar de expectativas. Nos hotéis de periferia estamos de facto a conseguir retomar o pick-up muito lentamente. Nós estamos a ter pick-ups pequenos, 10, 12 room nights por dia, não é nada daquilo que estávamos habituados. Temos muitos constrangimentos operacionais. O facto de termos de deixar alguns quartos fora de serviço ou out of order por causa da questão do caso de termos hóspedes infectados, temos que os isolar. O caso de não podermos ainda ter eventos com mais de 10 pessoas, o caso dos restaurantes eram limitados a 50% da ocupação, a 2/3, ou seja, há aqui uma série, os buffets, como é que vão ser servidos, há aqui os espaços fechados, as piscinas, são demasiadas questões por responder ainda neste momento, mas pronto, nós estamos a entrar no mercado e a mensagem que quero deixar é também de esperança e como muito se tem protelado na imprensa, tudo vai ficar bem no final, obviamente que sim, é apenas uma fase, iremos aprender com isto, iremos ficar mais fortes no final. Agora teremos um ano muito duro até final do ano, sobretudo até dezembro de 2020. Prevemos que seja um ano muito duro e, obviamente, quem tiver em prática ou quem conseguir aplicar aquilo que serão as melhores estratégias, no final, creio que vai ser mais forte do que o seu mercado concorrencial. E 2021, creio que teremos aqui uma retoma também espero eu, com o surgimento da vacina, e o comportamento vai obrigatoriamente mudar do consumidor. Portanto, estejam atentos às novas tendências, estejam atentos àquilo que são as novas ferramentas que vos possam ajudar. Eu sei que não é fácil neste momento investirmos em novos softwares, mas há muito software com retorno de investimento muito, muito bom neste preciso momento e, portanto, é aqui uma junção destes dois fatores. Conhecimento, aproveitem também para fazer formação neste tempo que estão parados, por exemplo, fortaleçam o vosso conhecimento, até pela questão, em Portugal começa-se a perceber que há o desemprego que está a começar a crescer também e vai aumentar drasticamente e, portanto, aproveitem também para fazer formação, para ficarem mais fortes, para terem mais opção a mais ofertas de emprego, com mais conhecimento. E, no fundo, era um bocado esta a minha mensagem, Bruno, que eu queria passar. Mensagem de esperança e mensagem de apostarem no seu conhecimento. Obrigado, Rudi, e obrigado pelo teu insight e pela tua informação. Passaria agora para o Bernardo, em jeito de conclusão. Bom, em jeito de conclusão. Diga. Bom, em jeito de conclusão, eu acho que eu posso dizer o seguinte. Do que nós estamos a ver dos nossos clientes atuais e de clientes que nos estão a procurar, e como o Rudi já falou, nós estamos a ver muitas mudanças da forma como a hotelaria se vai comportar no futuro. Ou seja, nós estamos a ver muitos pedidos de desenvolvimento de novas soluções, nomeadamente soluções como self-check-in, self-checkout. Nós estamos trabalhando em cima disso, portanto, nós estamos adequando todos os nossos softwares já a essa nova realidade. Para nós é muito fácil porque, sendo uma empresa de software que já nasceu com uma base de clientes que já têm muito conhecimento e nós temos o privilégio de ter todos esses clientes, os próprios clientes nos ajudam muito a nos guiar para as necessidades do mercado. Então, as tendências, nós achamos que vai ser talvez adicionar alguns componentes de saúde à parte da hotelaria, o que já fizemos. Vai ser cada vez haver menos contacto. Portanto, nós também temos as soluções que, como eu já falei, de self-check-in e self-checkout que estão em período de finalização.
e outras poderão vir. Estamos preparados para essas soluções todas, estamos atentos, estamos a fazer imediatamente um conjunto de ações ao mercado para os ajudar nesta fase imediata. Portanto, lançámos vários webinars gratuitos de formação, juntámos segmentos com ofertas neste período de Covid e lançámos muitas coisas mais. Um sentimento de esperança é que isto vai acabar, não é? Quando acabar, quem estiver melhor preparado para essa retoma com estas ferramentas que nós já tivemos, que nós já falámos, é aquilo que vai sobressair perante os outros. Portanto, contem com a TOTOS, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer outro país, porque nós estamos aí para vos fornecer as tecnologias para vos ajudar nessa retoma. Obrigado, Bernardo, pelo teu insight e pela tua disponibilidade em estar também aqui connosco hoje. João, cabe-te a ti, portanto, és o organizador deste evento, enfim, fazer um jeito de conclusão e depois passarmos para perguntar se alguém tem alguma questão também. Entretanto, se alguém tiver alguma questão, vá pensando, quando o João terminar, vocês poderão fazer questões diretamente a qualquer um dos nossos convidados. Bem, o Rudy e o Bernardo já disseram praticamente tudo. O que eu quero dizer é que nós na Climber estamos naturalmente solidários com o momento que a hotelaria está a passar em todas as partes do mundo, Portugal, Brasil, que são os nossos principais mercados, que sabemos que medir a performance sempre foi fundamental, é e vai ser cada vez mais, para eu poder ser o super assertivo nas estratégias e no que eu preciso de fazer. Um bocadinho como o Bernardo estava a dizer e o Rudy também disse, quem tem ferramentas, quem tem uma estratégia vai sair melhor do que quem não tem. Quem não tem ainda vai a tempo e nós estamos aqui dispostos a ajudar e a 200% aqui a trabalhar para os nossos clientes com novas funcionalidades que possam também agregar valor nesta fase tão complicada. Ninguém estava preparado para isto, ninguém estava preparado para uma pandemia, para um novo paradigma que se iniciou, diferente de todas as outras crises que já passámos, mas há uns que estão mais bem preparados do que outros. E nesse sentido, nós estamos aqui para ajudar e contem com a Climber, contem com a TOTOS, contem com a RM Academy para enfrentarmos isto todos juntos. Está bem? Vou passar aqui ao Bruno, não sei se alguém tem questões. Eu só vou dizer que nós vamos deixar aqui os nossos contactos aqui no chat. Se alguém quiser depois entrar em contacto e receberão um e-mail também com os nossos contactos. Bruno, se quiseres passar as questões. Bem, eu quero agradecer a todos por terem estado neste nosso webinar. Quero desde já pedir desculpa pelo problema que tivemos com o vídeo. Não era expectável este tipo de situação, mas, enfim, quero que agradeçam e tenham alguma compreensão. O nosso objetivo é passar informação e passar, enfim, o nosso know-how sobre o que poderá vir a acontecer e sobre esta questão do revenue management. E o revenue management é realmente bastante importante, é uma disciplina muito interessante, porque é uma disciplina que nos põe a pensar em todos os pontos de contacto, em todos os locais onde poderemos contactar com o nosso cliente. E sabemos que é fundamental contactarmos com o cliente, interpretar que tipo de gatilhos ou que tipo de situações é que o fazem adquirir determinados produtos, porque é que determinados hotéis estão cheios e outros em oposição a outros, e que tipo de ferramentas é que estão disponíveis no mercado dentro dessas estratégias. Sabemos que para um RM poder ter muita informação, e o RM municia-se de muita informação e também de alguma experiência anterior em situações iguais ou então situações diferentes, e poder efetivamente criar uma estratégia que seja a mais adequada para o seu negócio e para o seu mercado. E isto é algo em que estamos todos juntos, eu da minha parte da questão como formador e como pessoa ligada mais à restauração do que efetivamente ao alojamento, mas também em relação ao assunto resto. Temos aqui uma pergunta da Fabiana, que disse que não nos preocupemos muito com a ausência de vídeo e o conteúdo é agradável. Obrigado, Fabiana. O que nós tentamos
era com o vídeo, é mais interativo, mas em relação a isso não foi possível. E, portanto, para finalizar, quero agradecer então aos 3 palestrantes por terem aceitado este nosso convite, ao Bernardo Chabert da TOTUS, ao João Gameiro da Climber e ao Rudi Azevedo da RM Academy. João, da minha parte, dou por encerrado. Queres dizer algo? Ok, pronto, reforçar também o que o Bruno disse em relação ao pedido de desculpas pelo vídeo. Efetivamente só eu é que estou com o vídeo. Não sei se alguém tem alguma questão. Se tiver alguma questão, podem escrever no chat ou nas questões e perguntas. Se não, podemos dar por encerrado. Vão existir mais webinars entre nós e fiquem atentos porque estaremos aqui sempre para contribuir para o bem e para o sucesso da hotelaria. Ok? Obrigado a todos então.